Então vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 26. Quero trazer uma palavra bem pequena, porque nós já estamos com o horário bem adiantado. Temos ainda a celebração da ceia. E a hora que você abrir, dê um glória a Deus bem pentecostal. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já desligou o seu celular? Claro. Deve fazer muito tempo que você desligou, não é verdade? Crente não usa celular ligado dentro da igreja. Amém, queridos? Não precisa tacar fogo, não. Só desliga. Aleluia. Vamos estar lendo? 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei isto. Isto é o meu corpo. Amém? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Aleluia. Amados, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós fazemos isso para trazer à nossa memória o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É necessário nós relembrarmos isso. O próprio Jesus diz que é para nós relembrarmos, é um memorial, é para que nós nunca venhamos esquecer a obra redentora da cruz do Calvário. Amém? E eu gostaria de hoje estar falando da importância do pão. Não na importância somente do pão, mas o que Jesus quis dizer quando ele fala assim: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele vem em Mateus e ele declara isso. E eu fui até João hoje, no livro de João, gostaria que você fosse para lá, no capítulo 6. Nós vamos ver, Mateus ele fala que Jesus, ele pegou o pão, ele partiu com as suas mãos e ele deu aos seus discípulos. E ele disse: isto é o meu corpo. Interessante, aquele pedaço de pão tão simples, feito de farinha de trigo, e Jesus partia aquilo com as suas mãos e declarar: isto é o meu corpo. E quando nós vamos, os 3 evangelhos sinóticos relatam isso: Mateus, Marcos e Lucas. Se você quiser, eu te dou a referência, está anotado a mesma referência de Mateus, o mesmo que está escrito em Mateus. E quando ele termina em Lucas, ele ainda disse assim: fazei isto em memória de mim. Faça isso sempre, porque o ser humano tem uma mente que esquece rapidinho. Então ele diz: fazei isso em memória de mim. Está em Lucas 22:19, não precisa abrir. Interessante que nós podemos ver no livro de João acontecimentos. Podemos tirar do livro de João algumas coisas que Jesus falou, onde ele se mostra como pão. Por que isso? Por que será que Jesus, ele fala o tempo todo: eu sou o pão vivo que desceu do céu? Por que será que Jesus, ao incluir o pão na celebração, ele faz uma referência a ele mesmo? Vocês pararam para pensar nisso?
Ele inclui o pão na celebração. E ele faz uma referência a ele mesmo. Aquele evento bem simples da ceia. O mesmo que nós fazemos hoje. E eu quero ler alguns versículos de João, para nós entendermos exatamente o que Jesus quis dizer. Em João 48, ele diz, João 6, 48, eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo, queridos, para os seus discípulos ali naquela mesa, quando ele diz, eu sou pão, ele está falando assim, todas as vezes que vocês se ajuntarem, todas as vezes que a igreja se ajuntar para relembrar a minha morte e a minha ressurreição, eu estarei no meio deles. Ele parte aquele pão e ele fala, coma, porque este é o meu corpo. Literalmente falando, não era o corpo de Jesus. Era uma simbologia. Não é verdade? Apenas uma simbologia. E é muito interessante, porque Jesus ele diz assim em Gálatas, quando eu for levantado no madeiro, eu atrairei todos a mim mesmo. Atrairei todos a mim mesmo. O interesse de Jesus era na unidade do corpo. Era na unidade da igreja. Jesus, quando ele, naquela celebração, ele fala assim, eu sou o pão. Vocês vão comer e fazer isso em memória de mim. Parte o pão e fala, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Ele está dizendo, eu paguei um preço alto, para que você fosse atraído a mim, e eu não abro mão de você. Esse pão simboliza Jesus. E queridos, é interessante, que Jesus, ele, falando para os discípulos, e partindo aquele pão, servindo os seus discípulos. Ele estava ali, queridos, fazendo uma demonstração daquilo que nós iríamos fazer até a volta dele. Amém? Mas é importante essa disposição nossa de estarmos unidos em torno do nome do Senhor, relembrando a morte dele somente uma vez por mês? Isso tem que ser diário entre nós. Quando ele faz essa simbologia do pão, ele está dizendo assim, todas as vezes que vocês se reúnem, todas as vezes que vocês se dispõem a deixar aquilo que é natural e ingerir aquilo que é sobrenatural, aí eu estou no meio de vós. A palavra do Senhor diz em Mateus 18, 20, onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E é muito interessante, porque Jesus ele não está falando aqui de uma comida natural, ele está falando de uma comida espiritual, uma comida sobrenatural. Ele não está falando do pãozinho de trigo, não. Ele pegou o pãozinho de trigo somente para fazer uma comparação. Somente para dizer para o povo, fazer uma comparação. Agora é muito interessante. Tem muito crente vegetariano. Jesus diz assim, espiritualmente vegetariano, sabia? Que quando Jesus fala assim, se você não comer da minha carne, você não tem parte comigo.
E aí você pode olhar e falar assim, mas como que eu vou comer da carne de Jesus? Jesus estava falando da carne natural dele? Não. Jesus estava falando do espiritual. Ele estava falando do espiritual. Eu gostaria de ler agora então João. Vamos continuar a leitura. João 6,48, ele diz, eu sou o pão da vida. No 49 ele fala, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O que Jesus estava falando aqui? Os vossos pais olharam para o natural. Os vossos pais escolheram comer uma comida, veio do céu, foi enviada por Deus? Foi. Foi enviado por Deus o maná. Mas os nossos pais, como ele diz aqui, os vossos pais morreram. Morreram por quê? Porque não entenderam o significado do que Deus estava fazendo. Quero dizer algo para você, meu amado. Em todo tempo, a palavra de Deus diz em 1 aos Coríntios, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei para a glória do nome de Deus. Fazei para a glória do nome de Deus. E é interessante que os nossos pais, ele fala, comeram dessa comida e morreram no deserto. Mas ele vem no 50 e diz assim, este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Aleluia. Não pereça. Todo aquele que comer de Deus não será destruído. No 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Diga, é a minha carne. Sabe por quê? Porque ele nos ajuntou a ele naquela cruz do Calvário. Ele nos ajuntou a ele. Ele estava dizendo assim, quando ele fala eu sou pão, não é no sentido literal, é no sentido figurado. Algumas vezes Jesus diz assim, se eu não me engano em João 15 ele fala, eu sou a porta. Não, em João 15 eu sou a videira verdadeira. João 10, eu sou a porta. Mas não é porque ele diz que eu sou a porta, que nós saímos ali numa porta de madeira e achamos que aquela porta é Jesus. Não é verdade? Não é porque ele diz eu sou a videira verdadeira, é figurado. Não é literal o que ele está falando. Mas ele diz, se você comer de mim, ele está dizendo, se você se alimentar de mim, se você se alimentar da minha palavra, se você viver os meus princípios, se você deixar eu entrar em você, se você se deixar misturar comigo, o que Jesus quer, querido, é que nós nos misturemos a Ele, é que nós comamos, quando Ele fala, coma da minha carne, Ele está dizendo assim, não seja um crente vegetariano, não. Se alimente de mim, se alimente da minha palavra, entre em mim, deixe eu entrar em você, deixe eu tomar conta de tudo. Deixe eu cuidar de cada área da sua vida. Deixe eu entrar naquele lugar que ninguém pode tocar. Mas quando eu toco, há transformação. Quando eu toco, a cura. Quando eu toco, a manifestação de poder. O que Jesus está dizendo ali é: se alimente de mim, venha a mim, seja fortalecido. Hoje, meus amados, nós estamos vivendo numa época que nós vemos uma fraqueza espiritual fora do comum. Eu não sei lá no Brasil se está assim. Mas aqui na América, é o tal do crente, estou fraco, estou fraco, estou fraco. É o crente, não tem uma galinha que fica falando, está fraco, estou fraco, estou fraco. É o crente da Angola.
Acabei de criar um. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Sabe por que está fraco? Sabe por quê? Porque não se alimenta. A gente é aquilo que a gente come. Você vai numa academia, você vê aqueles homens desse tamanho, bombadão, né, que fala. Sabe por que eles são daquele jeito? Porque eles ficam tomando proteína, e fazendo exercício para criar aqueles músculos. E, no entanto, o crente hoje, muitas vezes está lá na academia criando músculo, mas está fraco espiritualmente. Porque não se alimenta do pão. Porque não come da carne. Porque virou um crente vegetariano. Um crente diet. Estou fazendo dieta, não como pão. E Jesus clamando: vem a mim, você que está cansado. Vem a mim, você que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Toma sobre vós o meu jugo e aprende de mim. Se alimenta de mim. Entra em mim. Busca a minha presença. Ser cheio de mim. Queridos, e quando ele fala vem a mim, ele está dizendo vem a mim porque no dia da tua angústia eu vou te aliviar. Vem a mim porque no dia da tua enfermidade sou eu que vou te curar. Vem a mim, porque quando tudo em volta de você estiver sem paz, eu sou a tua paz. Ele fala que o justo habitará em morada de paz, ainda que haja saraivada lá fora. O meu justo habitará em morada de paz. Ele fala, vem a mim e aprenda de mim, porque na hora que você estiver aflito, na hora que você estiver angustiado, na hora que os teus inimigos se levantarem, eu vou pleitear a tua causa e eu vou te dar vitória. Queridos, por que é que muitas vezes nós passamos por situações iguais? Uma pessoa passa, outra pessoa passa, mas você vê ai, estou tão fraquinho, passei por isso e me derrubou. E o outro está lá em pé. Por que será? Porque um comeu a comida correta. Hoje em dia nós fazemos substituições, não é verdade? O mundo oferece tantos subterfúgios, tanta coisa divertida, na mão. Hoje você não precisa sair de casa mais. Hoje você não precisa trocar de roupa, pegar um carro ou um ônibus para ir a um cinema. Você acessa ali no seu computador, na sua televisão em casa e assiste algo muito bom, de boa qualidade. É ou não é? Estou entediado. Clique. Não, estou entediado. Joelho no chão. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo mudou, mas Deus não mudou. Deus não mudou. A forma de Deus agir continua a mesma. Deus age através do jejum, através da oração, através do fortalecimento nele. Por que ele fala que vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva sobre a casa de um e sobre a casa de outro, mas a casa que está alicerçada na rocha, ela não cai. E hoje nós estamos dentro da igreja, muitos crentes com a sua casa alicerçada na areia. Casa caindo o tempo todo. Nós precisamos, urgente, voltar aos princípios da palavra de Deus, entender o que Jesus Cristo fala. E olha o que ele diz aqui, olha. Eu li o 50, não foi? 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Eternamente. Queridos, é tempo de nos alimentarmos de Deus. Chega de ser crente vegetariano.
Chega de ser crente diet, crente light. Isso não funciona espiritualmente. Funciona para o nosso físico, mas para o nosso espírito, amados, não funciona. E olha só, o que acontece muitas vezes, olha, no 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a carne, dar-nos de comer da sua própria carne? Isso é uma confusão na cabeça de muita gente hoje. Não é verdade? Por quê? Porque nos falta entendimento. O meu povo perece, porque lhes falta o conhecimento. Diga para o seu irmão, você precisa comer de Jesus. E esse comer, queridos, não é só vir aqui uma vez por mês e relembrar a ceia do Senhor, não. E aí Jesus dá uma resposta, ele diz, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O que Jesus Cristo fala em João 10:10? O ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uma vida, meu amado, que não depende de eu ter muito dinheiro no banco para estar feliz. Não depende de eu estar com uma saúde totalmente perfeita para eu fazer a obra de Deus. Não depende, queridos, de como as coisas vão bem para mim, para poder eu estar bem. Não. Uma vida abundante, quer chova, quer faça sol, o meu Deus é Deus em todo o tempo. Uma vida abundante, quer tenha pouco, quer tenha muito, o meu Deus é Deus em todo o tempo. Uma vida abundante, nós conseguimos entrar em que Paulo fala em Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos, e não andeis ansiosos de coisa alguma. Com uma vida abundante, nós nos alegramos naquele que vive. E ele fala que ele veio para trazer essa vida. No 54 ele fala, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida. Aleluia. Uma comida que não perece. Uma comida que não tem toxinas. Uma comida que não engorda. Não é? Temos tanta preocupação hoje em engordar, ou não engordar, o que é diet, o que não é. Nós não vamos achar essa comida na prateleira do supermercado, não. Mas tenho certeza que dentro da sua casa tem uma. Não engorda. Você pode comer à vontade. Quanto mais você comer, mais você vai ser cheio. Quanto mais você comer, mais você vai ter vida. Quanto mais você comer, mais você vai ter revelação. Quanto mais você comer, mais o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. Quanto mais você comer, mais você vai ser próspero. Quanto mais você comer, mais você vai andar na terra. E as pessoas vão te olhar e vão falar, o que tem aquela ali de diferente, aquele ali de diferente que eu não tenho? Porque essa comida, querido, não é dinheiro, não é beleza. Essa comida é para a vida eterna. Essa comida garante o teu futuro. Essa comida garante o futuro da tua família. Essa comida garante, meu amado, a tua vida eterna. Essa comida é uma poupança que governo nenhum vai pegar juro nem correção monetária, porque vai render para você em abundância cada dia mais e mais. A traça não come, a ferrugem não corrói. Essa é a comida que Jesus tem.
E nós precisamos aprender a comer dela. Não é comer sometimes. É every day. Every hour. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aleluia. Quem comer a minha carne, permanece em mim e eu nele. Não consigo ver um crente cheio do Espírito de Deus. Um crente que Deus permanece nele. E ele nele. Um dia está up, um dia está down. Um dia está bem, um dia está mal. Porque um crente cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, ele está bem todo o tempo. Amém? E Deus está levantando uma igreja cheia dele. Deus está levantando um povo cheio dele. Um povo que tem fome de Deus. Um povo que tem sede de Deus. Porque Jesus está às portas, amados. Jesus está às portas. Ele está batendo. Não tem tempo mais para comermos outras coisas. Não é tempo mais de nos alimentarmos daquilo que o mundo nos oferece. É tempo de nos alimentarmos de Deus, de nos enchermos de Deus, porque a vinda de Jesus está próxima. Isso não é utopia, queridos. Isso é realidade. Isso é realidade. E Jesus diz no 57, já acabei. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus. Pentecostal, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia! 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 Cadê o ministro? Fique de pé. E eu gostaria que você refletisse, você e Deus. Qual tem sido o seu alimento? Qual tem sido a sua comida? Esse é o momento seu com Ele. O que você tem comido? Queridos, o inimigo tem trazido tanto engano no meio da igreja. Tanta coisa. No meio da igreja. No meio do povo de Deus. Eu quero dizer algo para você. Satanás, ele nunca vai semear lá fora. No meio dos dele. Ele vai lançar semente no meio do povo de Deus. E muitas vezes a oferta vem tão sutil e com aparência tão boa. Quem é que gosta de uma boa feijoada? É uma delícia. Mas dá uma indigestão depois. Assim são muitas coisas que nós ingerimos através dos meios de comunicação. Ingerimos muitas vezes através das vitrines, as ofertas que nos fazem, as palavras que nós ouvimos. Muitas vezes emprestamos os nossos ouvidos para ouvir lixo. E aquilo vai entrando, aquele alimento podre. Os nossos olhos consomem lixo. E a nossa alma vai ficando contaminada de lixo.
E é interessante, muitas vezes achamos, ainda que estamos bem, não tem como estar bem, porque o santo não se mistura com o profano. O limpo, ele não se mistura com o imundo. O precioso, ele não se mistura com o vil. E Jesus Cristo é santo. Ele é limpo. Ele é puro. Ele é precioso. O quanto nós vamos ter de Deus é o quanto nós vamos nos alimentar dele. Não pense você que se não se alimentar de Deus, você vai ser cheio de Deus. Já leu o versículo que diz que a boca fala do que está cheio o coração? É muito fácil saber aonde tem Deus e aonde não tem. E não é só um pastor que conhece onde tem Deus, onde não tem. O mundo lá fora sabe. Quando alguém lá no mundo conversa com um crente, e o crente é cheio de Deus, aquela pessoa fala assim: nossa, aquele rapaz ali é um rapaz de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Não é? Mas quando esse crente não é cheio de Deus, quando esse crente não salga, quando esse crente não é luz, a hora que ele vira as costas, o ímpio diz assim: eu nunca vou querer ser crente desse jeito. Já ouvi muito isso. E aí Romanos 2:24, se eu não me engano, diz: é por vossa causa que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Deus tem alimento bom para a gente. Ele deixou a nossa disposição. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, por causa do sacrifício vivo de Cristo no Calvário. Ele abriu um livre acesso. Hoje, nós temos condição de chegar a Deus e dizer: Pai, eu me arrependo. Pai, eu quero mudar. Eu quero trocar minha alimentação hoje, Senhor. Eu quero entrar numa disciplina espiritual hoje. Porque está na moda entrarmos em disciplina para comer, não é verdade? Eu então, que estou gordinha, todo mundo vem falar: pastora, só precisa de uma disciplina alimentar. Preciso mesmo. Preciso mesmo. Mas nós só olhamos para o exterior. Precisamos olhar para o interior e ver qual é a disciplina que nós precisamos espiritual. O que eu estou comendo espiritualmente? Do que você está se alimentando espiritualmente? Jesus se oferece como pão vivo. E Ele disse: se você não comer da minha carne, você não tem parte comigo. Que esse momento seja um momento para nós refletirmos. Quantos aqui precisam entrar numa disciplina espiritual? Levante a sua mão. Eu preciso também. Eu preciso também. Levante a sua mão e peça: Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, meu ajudador, meu ajudador, meu ajudador, meu conselheiro. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a entrar em Ti. Ajuda-nos, Senhor,
a ter uma disciplina, Senhor, espiritual, Senhor, porque nós queremos comer de Ti, Senhor, queremos nos alimentar de Ti, ó Pai. Senhor, que o Senhor tire das nossas vidas hoje toda preguiça, Senhor, toda letargia, todo sono espiritual, ó Pai. Senhor, purifica os nossos olhos, purifica os nossos ouvidos, Senhor, de todo lixo, Senhor, que nós ingerimos diariamente, Pai. Limpa a nossa alma, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a ceia nesta noite, Senhor, oh Deus, que o Senhor venha, Senhor, operar um mistério sobrenatural na nossa vida, de forma, Senhor, que nós venhamos trocar tudo, Deus, deixar tudo por Ti, Senhor, deixar os costumes do velho homem, Senhor, as manias da velha natureza, Pai. Nós queremos abandonar, Senhor, os rudimentos velhos. Queremos entrar em Ti, Deus. Precisamos de Ti. Queremos nos alimentar de Ti. Precisamos de força espiritual. E essa força espiritual só vem quando nós comermos de Ti, Senhor, abundantemente. Nos fartarmos de Ti, nos fartarmos da Tua palavra, da Tua presença, Deus. Nos leva a Te buscar, Senhor. Espírito de Deus, aviva a Tua obra em nós, aviva a Tua obra em nós, Senhor, no decorrer dos anos. Nós não queremos relaxar, Senhor, com alimentação espiritual. Queremos ingerir mais de Ti, queremos comer mais de Ti, queremos viver mais de Ti, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda. Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Oh, Jesus, peça isso para Ele, peça isso para Ele. Toca-nos com Teu fogo, com brasas do altar, aviva-nos de novo, marca-nos com Tuas palavras. Levante as suas mãos, peça isso para o Espírito de Deus. Enche-nos de Ti, aviva-nos de novo, cobre-nos com Tuas asas, toca-nos com Teu fogo, toca-nos com brasas, Senhor, do altar, aviva-nos de novo, deixa fluir Tua vida sobre nós, Tua graça sobre nós, Teu poder sobre nós. Deixa fluir Tua vida sobre nós, Tua graça sobre nós, Teu poder sobre nós. Te adoramos, Cordeiro de Deus. Te adoramos, Cordeiro de Deus. Oh, Cordeiro Santo de Deus. Tu és digno, Cordeiro de Deus. Jesus. Tu és digno, Cordeiro de Deus. Te adoramos, Cordeiro de Deus. Te adoramos, Cordeiro de Deus. Tu és digno, Cordeiro de Deus.
nós. Poder sobre nós, deixa fluir. Tua vida sobre nós, tua graça sobre nós, teu poder sobre nós. Aleluia. Tem alguém nessa noite que não tem comido desse pão, que não tem se alimentado do Senhor de forma devida e tem se sentido fraco e quer nessa noite um concerto com Deus. Tem alguém assim? Tem alguém que nunca fez uma confissão entregando a sua vida para esse Jesus maravilhoso? Tem alguém nessa noite que quer confessar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, que quer passar a se alimentar deste pão para nunca mais ter fome, a beber desta água para nunca mais ter sede? Tem alguém aqui? Não tem? Oh, Jesus. Oh, Deus, deixa fluir tua vida em nós, Pai. Deixa fluir, Senhor. Deixa fluir a tua graça. Deixa fluir, Senhor, o teu poder, Senhor. Oh, Jesus.
seu pé no chão, igreja. Ouço o barulho de cadeia se quebrando, ouço o barulho de grilhões se rompendo, ouço o barulho de ossos se ajudando, ouço o barulho do vento, ouço o barulho de cadeia se quebrando, ouço o barulho de grilhões se rompendo, ouço o barulho de ossos se ajudando, ouço o barulho do vento, ouço o barulho de cadeia se quebrando, ouço o barulho de grilhões se rompendo, ouço o barulho de ossos se ajudando, ouço o barulho do Espírito Santo. Caiu, 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 cairão Satanás e seus anjos, todos cairão. Caiu, 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 cairão Satanás e seus anjos, todos cairão. Cairão. Os opressores cairão. Satanás e seus anjos cairão. E a igreja se levanta com poder e muita glória. Cairão. Oh, cairão. Eles cairão. E a igreja do Senhor é